Se você acredita que só pessoas de determinada fé conseguem prosperar, este vídeo vai mudar tudo. Porque a verdadeira riqueza não nasce de um templo, nem de um dogma, mas sim do pensamento alinhado com leis universais que estão acima de qualquer religião. Napoleon Hill descobriu isso ao entrevistar mais de 500 milionários. Alguns eram cristãos fervorosos, outros espiritualistas. Alguns nem professavam uma fé específica, mas todos tinham um traço em comum: uma fé inabalável em um poder invisível e uma mente treinada para pensar de forma correta, consistente e criativa. O universo responde à vibração, e a vibração nasce da crença. É por isso que você pode sim ficar rico sendo cristão, muçulmano, judeu, budista, umbandista ou seguidor de qualquer filosofia espiritual, desde que você saiba usar os princípios eternos da criação. Esses princípios não pertencem a uma única escritura. Eles estão na natureza, no pensamento, na ação alinhada, no desejo ardente, na persistência e na fé, exatamente como Hill ensinou em Pense e Enriqueça. Mas existe um detalhe que poucos enxergam. A maior parte das pessoas que seguem uma religião vivem em conflito. Querem dinheiro, mas sentem culpa por desejá-lo. Sonham com prosperidade, mas acreditam que isso as tornará egoístas, gananciosas ou menos espirituais. Isso cria uma guerra interna entre fé e finanças, e essa guerra sempre termina em autossabotagem. Hoje você vai aprender como quebrar esse ciclo. Vai entender que a verdadeira espiritualidade não é a ausência de riqueza, mas presença de propósito. Que a riqueza pode ser uma extensão do amor, da generosidade, da missão de vida, se usada com sabedoria. E que sim, é possível pensar como alguém próspero sem deixar sua fé de lado. Vamos te mostrar como usar sua religião como força propulsora da abundância e não como barreira. Você vai descobrir como sua mente, seus sentimentos e sua fé podem ser canalizados para criar uma nova realidade, com base em princípios eternos que Napoleon Hill organizou e que todas as religiões já apontavam há milênios. Este vídeo não é sobre doutrina, é sobre despertar. Se você sente que está preso entre querer prosperar e não saber se isso agrada a Deus, se sente que sua fé é forte, mas suas finanças são fracas, se já ouviu que dinheiro é sujo, mas sabe que ele também pode salvar vidas, então pare tudo e assista até o final, porque essa pode ser a virada de chave que você precisava. Tudo o que você acredita sobre dinheiro, você aprendeu. Ninguém nasce pensando que prosperar é errado. A criança pequena deseja, pede, sonha, sem culpa. Mas à medida que cresce, vai ouvindo frases como: dinheiro não dá em árvore, quem enriquece é ganancioso, melhor pobre e honesto do que rico e corrupto. E se essa criança cresce dentro de um ambiente religioso que reforça que o humilde deve aceitar a escassez como sinal de fé, então ela se torna um adulto dividido entre crer e querer. Esse conflito interior é o que mais trava a prosperidade dos homens e mulheres de fé. Mas a verdade é que nenhuma escritura condena a riqueza. Apenas o apego, a idolatria, o uso desonesto ou egoísta do dinheiro. Napoleon Hill nos ensinou algo revolucionário. A riqueza é uma consequência mental. Não é apenas fruto do trabalho, do talento ou da sorte. É fruto do pensamento direcionado, da imaginação organizada, da decisão firme e da fé aplicada. Se isso é verdade, e é, então a sua fé pode ser sua maior aliada para enriquecer, desde que você alinhe sua mente aos princípios corretos. Imagine um muçulmano, um cristão, um espírita, um judeu e um ateu entrando juntos em uma sala escura. Todos acendem uma vela. A luz se espalha igualmente. A eletricidade, o fogo, o som, essas forças não distinguem religião. Elas respondem à ação correta. A mesma coisa acontece com os princípios da prosperidade.
O universo responde à vibração, ao desejo, à fé em ação. Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. E a Bíblia complementa: tudo é possível ao que crê. Perceba como essas frases se encontram no mesmo ponto. Não importa o nome que você dá a Deus. O que importa é como você se relaciona com o divino dentro de você. A verdadeira abundância nasce quando você entende que prosperar não é sinal de ganância, é sinal de expansão. Quando você cresce, você pode ajudar mais pessoas. Quando sua empresa prospera, você gera empregos. Quando sua voz alcança mais pessoas, você pode inspirar, transformar, abençoar. E mais, a fé te protege da arrogância da riqueza, porque quando o dinheiro vem, sua religião pode ser o alicerce que te mantém ético, generoso, equilibrado. Mas você precisa reprogramar o que acredita sobre o dinheiro. Se no fundo você acha que riqueza vai te afastar de Deus, se acredita que prosperar é sinal de orgulho, se sente culpa quando recebe dinheiro com facilidade, então o seu subconsciente sempre vai criar formas de te manter seguro, ou seja, longe daquilo que você rejeita. Isso é autossabotagem espiritual. Por isso, a primeira chave é: perdoe o dinheiro. Perdoe tudo o que te disseram sobre ele. Perdoe os traumas que viveu, as perdas, os abusos e decida criar uma nova relação com a prosperidade, uma relação de fé, liberdade e propósito. Porque quando a sua espiritualidade e sua mentalidade financeira andam juntas, você se torna imparável. Pense em cada religião como um mapa. Todas apontam para algo maior. Cada uma com sua linguagem, símbolos e caminhos. Mas no centro está sempre a conexão com o invisível, com o eterno, com uma inteligência superior. Essa inteligência, seja chamada de Deus, Alá, Jeová, energia divina ou fonte, não é limitada por rótulos humanos. Ela responde à vibração, à intenção, ao coração e à ação. Napoleon Hill percebeu que pessoas de diferentes religiões prosperavam quando usavam os mesmos princípios: um desejo ardente, fé inabalável, persistência implacável, pensamento positivo e ação alinhada. Ele organizou isso como uma filosofia prática da realização, mas a essência já estava nas escrituras de todos os tempos. O que ele fez foi traduzir a linguagem espiritual para o idioma mental da prosperidade. Então, quando você pensa como uma pessoa de fé, de qualquer fé, e aplica isso de forma inteligente ao seu dinheiro, ao seu trabalho, às suas decisões, você libera um poder criador extraordinário. Mas existe um detalhe sutil. A maioria das pessoas pensa em prosperidade de forma superficial. Elas rezam por milagres, mas agem com medo. Pedem abundância, mas tomam decisões como quem espera o fracasso. Dizem que acreditam, mas no fundo sentem culpa, dúvida e insegurança. E o universo responde àquilo que vibra mais forte. Não ao que você fala da boca para fora, mas ao que você carrega no coração e repete na mente. Por isso, é necessário reeducar seu interior. E para isso, as religiões oferecem um tesouro: a disciplina espiritual. O cristão tem a oração, o jejum e a leitura da palavra. O muçulmano tem os 5 pilares e a recitação do Alcorão. O judeu tem a Torá e as práticas de sabedoria ancestral. O budista tem a meditação e os mantras. O espírita tem o evangelho no lar, a caridade e a reforma íntima. Cada prática é uma forma de treinar a mente. E uma mente treinada é uma mente poderosa. Você pode usar sua prática espiritual para criar foco, clareza e conexão. E a partir daí, aplicar os princípios de Hill com muito mais força. Veja, a fé sem ação é fantasia. A ação sem fé é desespero, mas a fé com ação é milagrosa. Comece o seu dia com gratidão, mesmo sem ver os resultados ainda. Use palavras de bênção ao falar sobre dinheiro. Visualize sua vida abundante com detalhes. Haja como quem já está sendo abençoado.
E lembre-se do que Hill ensinava. O subconsciente transforma em realidade qualquer desejo ardente mantido com fé. Ou seja, não é sobre rezar por dinheiro, é sobre vibrar em sintonia com a riqueza e depois agir com sabedoria, coragem e disciplina. Você não precisa mudar de religião para prosperar. Você só precisa mudar a forma como pensa dentro da sua religião. Porque o que limita não é a doutrina, é a mentalidade. E quando ela muda, tudo muda. E se você já sentiu isso na pele, se alguma prática espiritual te ajudou a prosperar, a fechar uma venda, a ter uma ideia valiosa ou a sair de um buraco financeiro, compartilha aqui nos comentários. Eu quero muito saber sua história, porque ela pode inspirar outras pessoas também. Existe uma mentira silenciosa que muitas pessoas religiosas acreditam, que a pobreza é uma virtude, que ser pobre é ser mais próximo de Deus, que ter pouco é sinal de humildade. Mas olhe com atenção para a natureza divina, ela é abundante. Uma única árvore gera centenas de frutos. Um mar sustenta milhões de espécies. Um céu pode conter bilhões de estrelas. E você, criado à imagem do Criador, nasceu para refletir essa abundância. A humildade verdadeira não está em viver na escassez, mas em reconhecer que o dinheiro não te torna melhor que ninguém. Está em usar a riqueza para servir, ajudar, expandir. Hill dizia que o dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele pode ser usado para destruir ou construir. O problema nunca é o dinheiro em si, é o que você faz com ele e principalmente o que ele faz com você. Quando a religião ensina valores, princípios e limites, ela se torna um guia essencial para o uso consciente do dinheiro. É como uma cerca que protege o campo fértil da sua mente. Sem esses limites, a ganância cresce, mas com eles, o dinheiro vira semente que alimenta vidas. Por isso, a verdadeira espiritualidade não é contra a prosperidade. Ela é a base dela. O erro está em confundir apego com conquista. Ter muito não significa idolatrar o dinheiro, e viver com pouco não é garantia de pureza. Existem ricos generosos e pobres gananciosos. Existem milionários que doam em silêncio e pessoas simples que desejam mal aos outros por inveja. O que diferencia não é o saldo bancário, é a vibração interior. E essa vibração nasce do pensamento. Se você acorda todos os dias se sentindo vítima, reclamando, temendo dívidas, odiando quem tem mais, o universo entende que você quer mais disso e te dá. Mas se você acorda com gratidão, declarando abundância, fazendo sua parte, mesmo sem ainda ver o resultado, então você muda sua frequência. E tudo começa a conspirar a seu favor. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Não é fé passiva, não é torcer para que algo caia do céu. É fé que move o corpo, que toma decisões, que cria caminhos. E se você observar, todas as religiões falam disso. Vai e faz a tua parte. Orai e vigiai. A fé sem obras é morta. Deus ajuda quem se ajuda. Você colhe o que planta. Esses ensinamentos, ditos de formas diferentes, têm a mesma raiz. Você é co-criador da sua realidade. Então, o que falta para a prosperidade se manifestar na sua vida? Talvez falte mudar sua relação com o dinheiro. Talvez você precise parar de dizer que é difícil, que é injusto, que é pecado. Talvez precise parar de pedir chorando e começar a agradecer sorrindo. Porque a energia da escassez repele, mas a energia da gratidão atrai. Não importa se você faz orações, mantras, cânticos ou apenas medita em silêncio. Se o que sai da sua boca não estiver alinhado com o que vibra no seu coração, o universo não responde. Mas se mente, palavra e ação estiverem em harmonia, o milagre acontece. A prosperidade é uma questão de alinhamento, e o alinhamento vem da consciência. Consciência do que você pensa, do que você sente, do que você repete todos os dias, daquilo que você acredita merecer.
E é aí que entra a segunda chave: autorizar-se a receber. Muita gente não atrai riqueza porque se sente culpada ao imaginar-se rica. Não se acha merecedora, não se vê próspera. Carrega a crença de que se tiver muito, alguém terá pouco. Mas a abundância divina não é limitada. O universo não fica mais pobre porque você ficou mais rico. Você pode sim prosperar e continuar humilde. Você pode sim ganhar muito e ajudar os outros. Você pode sim enriquecer e manter sua fé pura. A pergunta que fica é: você se permite isso? Porque enquanto não se permitir, nada vai mudar. E quando se permitir, tudo vai começar a acontecer. Em todas as religiões, existe um momento sagrado de entrega. Pode ser uma prece, um ritual, um momento de silêncio ou um cântico. Esse instante é mais do que uma tradição. É uma tecnologia espiritual. Porque quando você para, silencia a mente e foca a atenção em algo maior, você cria uma ponte entre o invisível e o visível. E é justamente nessa ponte que nasce a verdadeira transformação financeira. Napoleon Hill dizia que o desejo é o ponto de partida de toda a realização. Mas o que ativa o desejo é a emoção carregada de fé. É a imagem mental vívida do que se quer, repetida com tanta frequência e intensidade, que o subconsciente passa a agir como se aquilo já fosse realidade. E qual é a função da sua prática espiritual? Criar foco, criar repetição, criar convicção. O erro de muitos é manter sua fé em um compartimento isolado da vida real. Acreditam durante a oração, mas duvidam na ação. Confiam no domingo, mas se desesperam na segunda. Falam em prosperidade na igreja, no templo ou no terreiro, mas amaldiçoam o dinheiro quando precisam pagar uma conta ou veem alguém rico. Essa divisão interna é destrutiva, porque o universo responde à vibração dominante, e a vibração dominante é criada pela coerência. Quando você pensa uma coisa, fala outra e age diferente, sua energia se confunde e nada acontece. Mas quando você alinha pensamento, palavra e ação, a vida se reorganiza. Você já viu alguém que não era religioso, mas parecia abençoado em tudo? Já viu alguém simples que orava com tanta fé que tudo dava certo? Já percebeu que a prosperidade não escolhe uma religião, mas uma vibração? Isso é a prova viva de que a energia que atrai riqueza é universal e pode ser acessada por qualquer pessoa que pense, sinta e haja da maneira correta. Hill chamava isso de estado de consciência positiva. Jesus chamava de fé do tamanho de um grão de mostarda. O Espiritismo chama de vibração elevada. O hinduísmo chama de consciência de abundância. A física quântica chama de colapso da função de onda. Nomes diferentes, mesmo poder. Agora, traga isso para a sua vida. Você entra em oração ou meditação. Visualiza a vida dos seus sonhos. Sente gratidão. Mas assim que o momento sagrado termina, volta para a rotina com medo, raiva, reclamação. Esse contraste destrói o campo energético que você criou. Você precisa manter o estado vibracional após o ritual. Leve o sagrado para o cotidiano. Leve a fé para o boleto. Leve a gratidão para o e-mail. Leve a certeza para a fila do banco. Porque a espiritualidade verdadeira não é o que você faz no templo, é o que você carrega no coração enquanto vive no mundo. Essa é a terceira chave. Persistência espiritual aplicada à realidade. Não basta ter fé no invisível se você vive em negação no visível. Não adianta acreditar durante 5 minutos e duvidar durante todo o resto do dia. Você precisa sustentar a vibração da riqueza como um estado natural, mesmo quando os olhos ainda não veem. É nesse ponto que a religião se torna poder. Ela te dá rituais, símbolos, frases, promessas, salmos, suratas, provérbios, princípios. Mas quem ativa tudo isso é a sua mente, o seu sentimento, a sua decisão. Hill dizia: você tem o direito de ser rico se desejar ser rico.
Mas a maioria nem se dá esse direito. Reza pedindo só o suficiente, como se fosse errado pedir mais. Mas você não foi feito para sobreviver, foi feito para prosperar. E prosperar com dignidade, com luz, com equilíbrio, com generosidade. Você não está roubando nada do universo ao pedir mais. Você está apenas permitindo que o universo te dê aquilo que já é seu por direito divino. A pergunta agora é: você está pronto para receber? Você já reparou como algumas pessoas prosperam com leveza, enquanto outras lutam a vida inteira e continuam presas na mesma realidade? A diferença raramente está no esforço, está na mentalidade. E essa mentalidade, como Napoleon Hill revelou, não nasce do acaso. Ela é construída dia após dia pelas palavras que você diz, pelos pensamentos que você alimenta e pelas crenças que você repete como orações inconscientes. Se você é uma pessoa de fé, sabe o poder que há nas palavras. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O Alcorão afirma: a palavra é como uma flecha, uma vez lançada, não pode voltar. E Hill confirmou que o que você afirma com emoção, o subconsciente transforma em realidade. Então te pergunto, o que você tem declarado sobre sua vida financeira? Você diz: nada dá certo para mim? Dinheiro é suado? Só rico fica mais rico? Não nasci para isso? Essas são preces negativas e, infelizmente, elas funcionam. Porque o universo não julga se o que você pensa é bom ou ruim. Ele apenas responde. Por isso, o momento de mudança começa com a quarta chave: usar a fé como linguagem criadora. Transforme seus pensamentos em declarações de poder. Use a oração, não para implorar, mas para afirmar. Visualize sua conta bancária cheia. Agradeça pelas bênçãos que ainda não chegaram. Veja o dinheiro como aliado da sua missão. Sinta-se merecedor de uma vida ampla, livre e abundante. Porque quando sua fé vira imagem mental clara, vibrada com sentimento forte e repetida com constância, o invisível começa a se organizar para se tornar visível. E não se trata de mágica, é ciência espiritual. Hill descreveu isso como a ponte entre o consciente e o subconsciente. As religiões descrevem isso como graça, bênção, resposta divina, milagre, mas todas apontam para o mesmo ponto. Você é co-criador do seu destino. Talvez você esteja cercado por pessoas que dizem o contrário, que ridicularizam sua fé, que zombam da lei da atração, que acreditam apenas no esforço físico, que dizem que riqueza é para os outros. Ignore. Não se trata de convencer ninguém. Trata-se de proteger sua vibração, porque no fundo a fé não precisa ser explicada. Ela só precisa ser vivida. E quando você começa a viver como quem já é próspero, como quem já é abençoado, como quem já está sendo guiado por uma força divina, então o universo se curva à sua decisão. Você não está sozinho nessa caminhada. O mesmo poder que move os planetas habita você. O mesmo Criador que gerou a abundância do mundo quer vê-lo prosperar. Você só precisa dizer sim e sustentar esse sim com pensamentos, palavras e atitudes diárias. Chegamos ao final dessa jornada e agora é hora de amarrar tudo com a última e mais poderosa chave: a entrega consciente ao fluxo divino da abundância. Depois de alinhar mente, emoção, palavra e ação, depois de mudar suas crenças, depois de ver a fé como força, não como limitação, depois de reconhecer que a riqueza não é pecado, e sim responsabilidade, você está pronto para se render ao fluxo, não como quem desiste, mas como quem confia. Confiar não é cruzar os braços. Confiar é agir sabendo que você está sendo guiado. Confiar é tomar decisões mesmo com medo. Confiar é continuar plantando mesmo sem ver o fruto. Confiar é agradecer mesmo sem ter provas. Porque a fé verdadeira não precisa de provas. Ela cria as provas.
Napoleon Hill dizia que quando você se compromete 100% com uma ideia, o universo começa a mover forças invisíveis em seu favor. E a espiritualidade verdadeira ensina a mesma coisa. Quando você entrega de verdade, tudo começa a se alinhar. Você será guiado a pessoas certas, terá ideias inesperadas, receberá sinais, intuições, convites. A vida vai parecer mágica, mas não é mágica. É resposta energética à sua nova consciência. De agora em diante, escolha viver com fé prática. Ore, sim, mas também planeje. Medite, sim, mas também mova-se. Agradeça, sim, mas também aprenda, venda, construa, negocie. Porque fé sem ação é sonho, mas fé com ação é milagre. E lembre-se, você pode ser de qualquer religião, ou mesmo não seguir nenhuma. O que importa é sua vibração. O universo responde à frequência, não ao rótulo. Responde à fé vivida, não à doutrina repetida. Responde ao amor, à generosidade, à clareza e à ousadia. Você nasceu para prosperar. Permita-se, acredite, sinta, haja e receba. Se essa mensagem tocou seu coração, curta esse vídeo, comente aqui embaixo sua experiência com fé e prosperidade, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal, porque aqui a gente transforma vidas pela mente e pelo espírito. A verdadeira riqueza é pensar como um com Deus e agir como um com coragem.